Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. A pergunta de hoje é: como elaborar um bom cronograma de estudos, um plano de estudo efetivo para que você consiga se organizar e cumprir as metas de estudo, avançar no estudo da doutrina, lei seca, informativos, súmulas, enfim, o que você deve fazer para que sua rotina seja mais eficiente e você consiga cumprir as metas de estudo. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do Distrito Federal, coordeno cursos aqui no Aprovação PGE e esse tema de organização de estudo é um tema que eu sou apaixonado. Eu vou tentar nesse vídeo de hoje mostrar para você como eu acredito ser uma rotina de estudo ideal. Obviamente cada pessoa tem sua particularidade, então eu vou tentar dar um panorama, um guia geral, mostrando aqui o passo a passo do que eu entendo ser uma metodologia correta de organização de estudos para que seja equilibrada e você consiga sim evoluir nos seus estudos. Afinal de contas, esse é um dos grandes problemas de quem estuda para concurso, é não conseguir se organizar, não conseguir colocar no papel aquilo que tem que ser cumprido dia após dia. Logo de partida, eu faço um convite para que você se inscreva no nosso canal, você conheça aqui todo o conteúdo do nosso YouTube, para que você sempre fique ligado nas nossas novidades e também na avalanche de conteúdo gratuito que a gente coloca aqui, tanto em termos de metodologia de estudo, como conteúdo jurídico. A gente tem muita coisa que pode te ajudar a ficar mais próximo da aprovação. Agora, chega de papo furado, vamos direto para como elaborar um bom cronograma de estudo. E olha só, eu fiz aqui logo uma apresentação de PowerPoint para que vocês verifiquem aí o passo a passo, mas depois disso a gente vai abrir um questionário aqui, depois eu vou abrir o Word para que você veja aí exatamente, colocando a mão na massa junto comigo, para a gente elaborar uma boa rotina de estudo e você conseguir, espero eu, utilizar como exemplo para você montar a sua própria rotina. Vamos lá, colocando aqui a visão geral de como fazer isso. Na tela, cronograma de estudos é o tema do vídeo de hoje. Vamos, um bom cronograma de estudo, pessoal, para que você comece a pensar nele, você vai ter que refletir. São 4 pilares para você organizar um bom cronograma de estudo. Primeiro pilar é você listar os horários da sua rotina, como eu coloquei aqui no primeiro passo. O segundo passo é ajustar os horários dessa rotina. De nada adianta você listar o que você faz e você simplesmente não tentar fazer ajustes. Esses ajustes são necessários, volta aqui comigo, porque vocês vão ver que quando a gente faz pequenos ajustes na nossa rotina, a gente consegue sim ter mais tempo para estudar. E isso aí a gente consegue ver, a gente consegue vivenciar com os nossos alunos da preparação extensiva. Se você não sabe, os alunos da preparação extensiva, eles têm esse benefício da gente, a equipe da Aprovação PGE, sobre a minha coordenação, organizar a rotina de estudos. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos voltar aqui para o nosso principal ponto, que é a organização da rotina de estudos de cada um. Além disso, além de ajustar os horários da rotina, você vai ter que definir as disciplinas que você vai estudar a cada dia. Eu vou estudar primeiro o constitucional, depois é administrativo, tributário, enfim, para que você não tenha apenas a organização da sua rotina, mas você consiga aliar a ela a inclusão de temas a serem estudados, porque também de nada adianta você listar a sua rotina, organizar a sua rotina, parar, acordar e se perguntar: e o que é que eu vou fazer hoje? Você tem que previamente organizar o que você vai fazer em cada dia para que você consiga acordar ou depois de tarde ou de noite, na hora que você for estudar, quando você for ter o seu momento de estudo, você não ter que ficar parando e pensando aquilo que você vai fazer, ok? Então é bom que você previamente já organize isso. E a última etapa é, além de dividir as disciplinas de cada dia, é dividir os pilares a serem estudados em cada dia. E quando eu falo de pilares, talvez você seja novo aqui no canal, você não conheça a metodologia do Aprovação PGE, eu estou falando dos pilares da aprovação. Aqui a gente entende que o aluno tem que ter contato todos os dias com um pouco de doutrina, um pouco de lei seca, um pouco de informativos e um pouco de resolução de questões. Tudo isso de forma equilibrada. Obviamente que a cada momento, a cada fase do estudo, vai ter um novo equilíbrio. Por exemplo, quando você está começando, formando a sua base, é ideal que você tenha uma carga de doutrina maior. Agora, digamos que você já é um aluno um pouco mais experiente, você já estudou aí há um ano e meio, você já fez o estudo da doutrina, você pode reduzir a carga de doutrina
o tempo, né, de doutrina ser estudado diariamente, porque você já entrou no modo de revisão da doutrina, e você vai incluir mais tempo de lei seca, mais tempo de informativos, mais tempo de resolução de questões. Esse é o panorama geral aqui, colocando para vocês. Vamos repassar aqui. Primeiro ponto, listar os horários da rotina. Segundo ponto, ajustar os horários da rotina. Terceiro ponto, definir as disciplinas de cada dia. Quarto ponto, dividir os pilares a serem estudados. Nos próximos slides, volta aqui comigo, eu vou passar em cada um desses 4 pontos que eu falei. Esse vídeo aqui eu vou tentar dar ele o mais esquematizado possível para que você, de fato, aprenda. Então, a partir de agora eu vou passar item por item. O primeiro item vai ser a listagem dos horários da rotina. E nessa listagem dos horários da rotina, você vai ter que responder algumas perguntas. E agora preste atenção. Essas perguntas aqui eu retirei, pessoal, do nosso questionário. É o próprio questionário que os nossos alunos da preparação extensiva, volta aqui comigo, respondem assim que eles se tornam nossos alunos. Como eu falei, a gente faz essa organização da rotina de estudo de cada um dos nossos alunos da preparação extensiva. E a gente tem um questionário que é um pouquinho mais longo do que esse, mas essas 4 perguntas que eu coloquei aqui na tela, elas estão lá. Ó. Se você verificar aqui, eu vou colocar na tela a área do aluno da preparação extensiva. Vamos ver aqui, colocando aqui na tela. A área do aluno da preparação extensiva. Quando o aluno entra, ele tem aqui como aprender a usar a plataforma, tem o Comece por aqui, que é justamente onde a gente indica onde ele deve começar a estudar. Aí tem a apresentação do curso, as informações sobre o buscador do Dizer o Direito, que ele também tem acesso. E a gente tem aqui embaixo a parte de doutrina, tudo muito bem organizado. Mas o que eu quero falar aqui é sobre essa questão do questionário de elaboração de cronograma individual. Quando o aluno clica nesse link aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais detalhe, questionário de elaboração de cronograma individual, abre-se um arquivo de Word. Ele vai fazer um download de um arquivo de Word, que é esse que eu estou colocando aqui na tela agora. E aí a gente tem nesse arquivo instruções de como responder o questionário, que é também um pouco do que eu já estou falando aqui nesse vídeo. E aí a gente tem essas perguntas que eu retirei algumas daqui para colocar nos slides. As que eu tirei foi justamente aqui, a de número 4, a de número 5 e por aí vai. E aqui embaixo, daqui a pouco a gente vai voltar para esse questionário, a gente tem a tabela de como se estruturar a organização de estudos de cada um. Tá bom? Vamos voltar aqui para os slides, para as perguntas. Eu só quis mostrar essa parte aqui do questionário para mostrar, volta aqui comigo, para mostrar a importância de você responder essas perguntas. É muito importante que você responda essas perguntas, porque quando você está respondendo essas perguntas de elaboração de questionário, você tem aquele momento para refletir. Essa reflexão sobre sua rotina, ela é fundamental. Às vezes a gente tenta criar um cronograma de estudos, pega um papel ou abre um arquivo de Word e já quer partir para a criação do cronograma. E acaba se prejudicando porque não teve um momento prévio de reflexão. Então é importante que você raciocine como está a sua rotina, que você liste ela, que aí você consegue visualizar de forma ampla, a palavra é essa, de forma ampla, como é a sua rotina de estudo. Você ter esse controle, esse domínio sobre sua rotina, sobre seus horários, é fundamental. Então vamos lá. Para você listar os horários da rotina, você vai ter que responder basicamente 4 perguntas, que são as que eu coloquei na tela. A primeira delas, quanto tempo diário você possui para estudar? E aqui, pessoal, você vai tentar calcular, não precisa ser exatamente, mas você tem que colocar ali, eu tenho 2 horas pela manhã, 1 hora pela tarde, 2 horas pela noite, e aí você já vai tendo uma noção geral de como é o seu dia a dia. Obviamente que cada dia tem a sua rotina, né? Seria muito bom se todo mundo conseguisse ter horários fixos todos os dias da semana para estudar. E esse é o objetivo que a gente busca quando a gente faz um cronograma de estudos, porque a gente vai ver que daqui a pouco a gente faz o ajuste dos horários. Vamos lá. A segunda pergunta. Qual é a sua rotina diária? Escreve detalhadamente. Nesse momento você tem que escrever mesmo. Você vai parar, vai pegar um arquivo de Word ou um papel e você vai escrever: eu acordo a tal horário, você acordo tal horário, vou para academia,
levo as crianças na escola, vou para a faculdade. E aí você vai listar, pessoal, detalhadamente. Detalhadamente. A palavra é essa aqui, ó, detalhadamente. Para que você não, para que você evite aquela cegueira que as pessoas têm com relação ao seu dia. E quando eu falo cegueira é o seguinte: às vezes a pessoa não percebe quanto tempo leva no deslocamento, quanto tempo a pessoa está levando na academia, porque ela já está num modo tão automático do seu dia a dia, tão automático, que as coisas já vão acontecendo de forma natural. E isso é normal, pessoal, isso é normal. Por isso que a gente fala aqui desses questionamentos, dessas perguntas, para que você tenha um choque assim e fale assim: ah, não, eu tenho que verificar, analisar de forma analítica como é que é a minha rotina e a partir daí estruturar um cronograma de estudos. Voltando aqui para as nossas perguntas. Quais são as atividades realizadas no final de semana? Justamente para que você também tenha o controle do seu final de semana. Muita gente tem a percepção de que o momento de estudo é só de segunda a sexta, que sábado e domingo a pessoa não precisa estudar, porque a pessoa tem que curtir, tem que relaxar. Olha só, a realidade é que quem estuda para concurso público dá esse esforcinho a mais no período do final de semana. Ah, professor Gustavo, você está falando que eu vou ter que estudar o final de semana inteiro, pelo amor de Deus, o que é isso? Não estou falando isso, calma. Você pode muito bem, no seu final de semana, que tem 48 horas, separar tempo para dormir, obviamente, para atividades de lazer, mas você também pode encaixar horários de estudos, principalmente se você for aquela pessoa que tem muitas tarefas para fazer ao longo da semana. Então, assim, essa é uma realidade que você tem que encarar se você quer alcançar um objetivo da aprovação em concursos públicos de ponta, como são os de procuradoria e outras carreiras aí, como magistratura, defensoria, delegado de polícia, enfim, você tem que ter essa noção. Se você quer alcançar esse objetivo, você vai ter que fazer alguns sacrifícios neste momento agora, mas são sacrifícios que são passageiros. Por exemplo, há um tempo atrás, quando eu estava estudando para concurso, eu fiz esses sacrifícios e agora os meus finais de semana são mais tranquilos. Mas olha só, eu também encaixo nos meus finais de semana atividades profissionais, não é só lazer o meu final de semana. Eu pego uma leitura sobre métodos de estudo, ou uma leitura jurídica, ou um processo que eu tenho que fazer da procuradoria, e por aí vai. Porque a minha rotina ela ficou condicionada ao que o meu final de semana também tenha um momento de produção. Beleza? Voltando aqui agora para a nossa quarta pergunta. Como você conseguiria aumentar a dose semanal de estudos? Isso aqui é a reflexão que a gente sempre coloca. Quem quer passar em concurso público pode muito bem tentar ali, né, na medida do possível, aumentar um pouquinho a dose de estudo. É 30 minutos no dia, é uma horinha a mais no outro, e vai fazendo esse encaixe para que o estudo entre literalmente na rotina da pessoa. Pessoal, aqui um parêntese. Eu sei que eu estou falando muita coisa aqui, não entrei ainda no momento de criar o cronograma efetivamente, mas é porque tudo isso tem uma razão de ser. A gente ainda vai entrar nesse ponto do vídeo, mas é importante que antes disso a gente faça, digamos assim, arrume a casa, arrume a cama para que a gente possa criar um cronograma de forma efetiva. Sem esses primeiros passos, dificilmente você vai conseguir criar um cronograma bacana. Beleza? Vamos lá. Dando sequência, a gente vai agora para a segunda etapa, que é ajustar os horários da rotina. O estudo ocorrerá em um só turno, ou em dois, ou em três? Aqui é aquela pergunta para que você reflita se você vai estudar apenas pela manhã, logo que acorda, se você vai estudar um período da tarde, um pouco no horário ali do almoço do meio-dia, um pouco à noite quando você chega em casa, porque a gente sabe que cada pessoa tem sua rotina, cada pessoa tem sua realidade. Não é todo mundo que tem um período inteiro do dia livre para estudar. Então, assim, a gente tem que verificar aí, você tem que anotar em razão do que você listou dos seus horários, como é que você pode ajustar os horários da sua rotina. E a primeira pergunta é: vai ocorrer num turno ou em dois turnos? Quantos blocos de 30 minutos você consegue deixar juntos? E o que é que eu falo sobre blocos de 30 minutos? Cada hora do dia tem 2 blocos, para ficar bem simples aqui.
Então você consegue verificar que você tem um quantitativo de blocos de 30 minutos a estudar ao longo do seu dia, digamos assim. Então, quantos mais blocos de 30 minutos você conseguir colocar dentro da sua rotina de estudo, melhor para você. Se você consegue colocar 8 blocos de estudo, você tem aí 4 horas para estudar. Ou seja, você consegue organizar para, por exemplo, 3 blocos ser pela manhã, 2 blocos pela tarde, 2 blocos à noite, e aí você vai equalizando. Quando você tem essa visão de bloco, que é uma visão reducionista do tempo, a gente está reduzindo 24 horas em blocos de 30 minutos, você consegue falar assim, eu tenho meia horinha agora, vou aproveitar para estudar. É diferente de quando você olha um bloco de tempo maior, um bloco de 2 horas, a pessoa olha assim, não, eu não tenho 2 horas agora de tarde, não, eu não tenho 2 horas agora de manhã. E aí ela se paralisa. Agora, quando você coloca uma meta de 30 minutos de estudo, isso aí faz com que o seu cérebro fique condicionado a falar assim, não, eu tenho 30 minutos. 30 minutos seria o tempo que eu ficaria no Instagram, no WhatsApp. Eu vou trocar esses 30 minutos por 30 minutos de estudo efetivo, de uma leitura de uma lei seca, de uma leitura da primeira parte da doutrina que eu tenho que estudar ao longo do dia, e por aí vai. Então, essa visualização dos blocos, ela é muito importante, e vocês vão verificar que no cronograma que a gente propõe lá na preparação extensiva, a gente também utiliza essa divisão do tempo em blocos de 30 minutos, ok? E agora a gente prossegue no nosso passo a passo, digamos assim, falando sobre como diminuir o tempo perdido, que é, por exemplo, a redução dos deslocamentos. A partir do momento que você lista os seus horários, que você visualiza a sua rotina, você consegue verificar ali onde estão os furos do seu balde, onde é que estão aqueles furos que a água está escorrendo. Por exemplo, às vezes a pessoa gasta um deslocamento para ir para a academia, depois volta para casa, depois ela gasta um deslocamento para ir para a faculdade, depois ela volta para casa. Não seria muito melhor ela tentar organizar o seu dia para ela, por exemplo, vai para a academia, se possível, se arruma na academia, se tiver um vestiário e tal, depois já vai direto para a faculdade? Ou seja, ela não teria esse deslocamento a mais e conseguiria aí transferir esse tempo do deslocamento para ser um momento de estudo. Eu fazia isso na minha época que eu estudava. Eu estava em casa, eu estudava um período em casa e tinha um momento que eu ia fazer atividade física, eu ia para a academia. E aí eu percebia que eu voltava para casa, depois eu me arrumava e depois eu ia para a aula do cursinho. Então, eu percebi que eu estava perdendo tempo. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei em casa, arrumar minha mochilinha, deixava tudo organizado. Eu ia para a academia, na academia mesmo eu tomava um banho e já ia para a aula mais cedo. E isso aí ajudava porque eu conseguia fugir dos horários de pico do trânsito em Salvador. Então, é outra coisa que você tem que verificar. O seu deslocamento está ocorrendo em horário de pico, porque às vezes você consegue fazer uma distância em 15 minutos, mas essa mesma distância ela pode se transformar em 1 hora, se for, por exemplo, o horário em que as pessoas estão saindo do trabalho, que estão levando as crianças na escola. Então você tem que ter essa percepção, tentar colocar os seus deslocamentos, na medida do possível, em momentos que não sejam horário do rush. Então, essa filosofia de aumentar a produtividade, ela tem que estar, digamos assim, antenada, ligada na sua cabeça para que você pense sempre, o que é que eu posso fazer para ter mais blocos de 30 minutos ao longo do meu dia? Tranquilo? Vamos dando sequência aqui. E a próxima parte é a definição das disciplinas de cada dia. E quando a gente fala de definição das disciplinas, a gente vai falar justamente das matérias que são cobradas em concurso de procuradoria. Aqui eu coloquei as matérias clássicas, pessoal. Obviamente, cada edital, volta aqui comigo, cada edital tem as suas disciplinas, mas a gente sabe que tem aquelas que são mais cobradas, que são mais reincidentes. Então, se você está começando a formar a sua base de estudos para concurso de procuradoria, é fundamental que você tente alcançar aquilo que tem maior abrangência, maior incidência quando você está tratando aí do conteúdo programático dos concursos. Então, eu listei aqui essas disciplinas, a gente vai passar aqui por elas, mas a gente sabe que tem edital que tem direito penal, direito processual penal, etc. Mas aí isso é um ajuste que você pode fazer num segundo momento, quando você já tiver mais experiência. Lembrando que a ideia desse vídeo aqui é te ensinar a criar um cronograma de estudos. Vamos lá.
Vamos lá, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito processual civil. É o que a gente chama aí, né, que é o famoso núcleo duro. 60% a 70% em média das provas estão girando aí nessas disciplinas. E isso é importante você ter essa percepção, porque quando você está começando a estudar para concursos, você vai ter que aí colocar na sua rotina a maioria do tempo, né, a maior parte do tempo, essas disciplinas aqui. Você tem também direito civil, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito ambiental e direito financeiro. Então, assim, existem outras disciplinas, como eu falei, como empresarial, penal, processo penal, mas eu não coloquei aqui porque eu fui naquelas que têm maior incidência, digamos, de forma geral, nos concursos. E é importante que você, quando eu coloco aqui a definição da disciplina de cada dia, que a maior parte do seu tempo, frisando aqui novamente, vai ser direcionado para essas 4 disciplinas, principalmente para quem está começando. Isso não significa dizer que você só vai estudar essas disciplinas, eu vou falar aqui bem claro, mas a maior parte da sua semana, na divisão diária de estudo, você vai encaixar para essas disciplinas, tá bom? E o último passo é a divisão dos pilares a serem abordados. Como eu falei aqui, no Aprovação PGE, a gente tem a metodologia dos 4 pilares da aprovação. Ao longo do seu dia, você vai ter que ter contato com doutrina, com lei seca, com jurisprudência, dentro de jurisprudência a parte de informativos e súmulas, e a resolução de questões. Isso significa dizer que aqueles blocos de 30 minutos que nós falamos mais atrás, anteriormente, eles vão ser povoados por doutrina, por lei seca, por jurisprudência, por resolução de questões, ok? E isso é importante porque você consegue com isso fazer um estudo equilibrado. Se você tentar, por exemplo, pegar o seu dia 100% para a doutrina e fazer isso ao longo de 6 meses, por exemplo, você vai fazer um avanço muito grande na doutrina, porém você vai se prejudicar na parte da lei seca, da resolução de questões. Então, quanto mais equilibrado, quanto mais cadenciado for o seu estudo, melhor. Tranquilo? Aqui, pessoal, a gente finaliza, presta atenção comigo, a parte dos slides. Você já tem agora uma visão geral de como organizar um cronograma de estudos. Agora, a segunda parte do vídeo, a gente vai claramente criar um cronograma de estudo. Eu vou criar aqui com você, com base num horário fictício que eu vou organizar, um cronograma de estudo, e a partir daí você pode pegar ele como exemplo e montar o seu, enfim. Lembrando que o aluno da preparação extensiva, ele tem esse benefício da gente pegar o questionário respondido por ele, a gente organiza a rotina de estudos dele e a gente monta exatamente o que ele tem que fazer a cada momento do seu dia, e com isso a gente consegue até colocar, com os ajustes que a nossa equipe tem experiência em fazer, colocar até 1 hora, 1h30, 2 horas a mais de estudo, porque a gente acaba tampando aqueles furos do baldinho do tempo da pessoa. Então a gente faz com isso com que ela tenha mais possibilidade de estudar mais tempo ao longo do dia. Então, só aqui para vocês verificarem novamente, o resumo do passo a passo era listar os horários da rotina, ajustar os horários, definir as disciplinas e dividir os pilares a serem estudados. Agora, eu vou aqui, né? A gente vai para o arquivo de Word, que é uma tabelinha. Você pode fazer essa tabelinha aqui, eu vou indicar como você faz essa tabelinha no Word, para que você consiga sistematizar os seus horários de estudo. Vamos lá. O ideal, pessoal, é que você tenha aqui, e aqui a gente vai ficar muito na tela agora, que você tenha uma organização de uma tabela básica com 8 colunas, né? 7 para os dias da semana e uma para a definição dos horários. E aqui nos horários vocês vão ver muito bem a questão dos blocos de 30 minutos. A gente coloca aqui 4 horas da manhã como início do dia, porque tem muita gente que, a maioria das pessoas, entre meia-noite e 4 da manhã, estão dormindo. Então a gente coloca aqui já o início da jornada, já que tem muita gente que já começa a estudar 4 da manhã. Os nossos alunos têm horários variados, mas o mais importante é vocês verificarem aqui na tela, deixa eu aumentar aqui, que os blocos de 30 minutos estão aqui presentes, de 4 a 4h30, de 4h30 a 5, de 5 a 5h30 e por aí vai. E aqui o último bloco vai até 3h30 da manhã, mas obviamente aqui a maioria das pessoas já estão dormindo, com raras exceções.
Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é você ter essa visão ampla, né, da sua rotina, e a partir da resposta dos questionários que você fez, você encaixe os blocos de 30 minutos. Vamos dizer que você é uma pessoa que vai dormir meia-noite e acorda às 6 da manhã. Então aqui você coloca que até entre 5 e meia e 6 é um período morto. Eu vou colocar aqui vou pintar de preto, porque é um período que você está morto, entre aspas, né? O período que você está dormindo. E aqui a partir de meia-noite, cadê meia-noite? Achei aqui. A pessoa está dormindo. O horário do almoço é de 12 às 1. Você marca aqui também, porque aqui você vai eliminando, pessoal. Voltando aqui, a gente está aqui com isso, estruturando o que você vai ter de tempo livre para estudar, buscando aqueles blocos de 30 minutos, digamos assim. Então, a gente tem aqui a pessoa que acorda, vai dormir meia-noite, acorda 6 da manhã. Então, 6 da manhã, ela tem aqui um período para, entre 6 e 6 e meia, se organizar para fazer café da manhã, alguma coisa do tipo, etc. Então, é outro período que ela não vai utilizar. E ela vai ter aí de horário livre na manhã dela de 7 até meio-dia. É uma pessoa que tem aí um tempo bacana para estudar. Ela consegue ter esse período inteiro para estudar. Obviamente que aqui eu estou pegando um exemplo e aí vocês conseguem estruturar ao longo da sua rotina esse tipo de divisão. E aqui, digamos que ela acabou de almoçar de 12 a 1, de 1 a 1 e meia a pessoa tem deslocamento para um trabalho ou uma faculdade ou um estágio, sendo que ela entra no estágio, digamos assim, a partir das 14 horas, das 14 às 18, por exemplo, aqui. É outro horário que a pessoa não tem para estudar. Aqui ela vai ter mais meia hora de deslocamento, vamos colocar aqui de vermelho. Ela chega em casa, ela tem de 18h30 até 19, por exemplo, para refeição. E aqui ela tem esse resto do tempo também livre para fazer outras atividades, não necessariamente estudar, ela pode ir para uma academia, enfim. Vou colocar aqui um outro período de academia aqui. E aí a gente consegue, a partir daí, ir estruturando. A primeira coisa que a gente verifica aqui é que ela tem um tempo razoável para estudar pela manhã e ela tem um momento quebrado aqui à noite. Qual é o ideal? O que é que ela pode fazer? Ao invés de malhar nesse período que eu estou colocando aqui, eu vou até colocar uma outra cor para botar aqui azul. Ao invés de ela malhar nesse período aqui, é muito melhor ela, logo que sai aqui dos compromissos da tarde, ela vai para casa ou ela vai para a academia, ou seja, aqui se transforma deslocamento para a academia e ela consegue liberar esse espaço aqui para conseguir ter um período mais de blocos de 30 minutos contínuos. Beleza, pessoal? Isso aqui eu vou pegar só o exemplo da segunda-feira para não se alongar tanto, mas é importante que você pegue a ideia. E aí a gente chega naquele momento em que os blocos de 30 minutos já estão mais próximos, a gente tem aí um período bom para amanhã e um período bom para tarde, para noite para estudar, e aí ela vai dividir aqueles 4 pilares da aprovação que eu falei. E aí o que é que eu recomendo? Que ela pegue aqui o início da manhã, ela pode fazer o estudo da doutrina dela, pegar aqui metade da manhã para 4 blocos de doutrina, botar de amarelo, eu já usei amarelo? Não. Botar aqui doutrina. Aqui ela pode colocar logo após a doutrina resolução de questões.
E no final da manhã dela, ela pode colocar o estudo da legislação, que é a lei seca. Aqui a metade, o meio do dia dela vai estar ocupado. E aqui no final, o que é que ela pode fazer? Logo que chega da academia, ela vai pegar a parte eu vou marcar aqui, chegou da academia, vai se arrumar, etc, meia horinha e tal. A pessoa pode pegar 1 hora e meia da noite para fazer. Deixa eu botar uma outra cor aqui para diferenciar bem, um roxo. A parte de jurisprudência. Não ficou muito boa a visualização, então vou botar uma cor mais clarinha para vocês verem melhor. Pronto. Jurisprudência. E dentro da jurisprudência ela vai dividir, obviamente, a parte de informativos e súmulas. E aqui no final é o momento que a pessoa vai desopilando. Esse período antes de dormir é importante também. Ela vai desopilando e pode fazer atividade de lazer, bate-papo, rede social, etc. Mas o mais importante é a pessoa ter essa visualização e tentar, na medida do possível, fazer sempre essa estrutura de estudo diário. Obviamente, cada dia vai mudando. Tem uma parte aqui do plano de estudo, que aqui a gente já organizou, que vai fazer de cada pilar, que é importante a gente definir o que vai ser estudado qual a disciplina que vai ser estudada, em cada dia. E aí o que é que eu coloco como fundamental, baseado lá na divisão das disciplinas clássicas, do núcleo duro, etc. Volta aqui, de segunda a sexta-feira, ou de segunda a quinta-feira, estou marcando aqui de vermelho esses dias da semana, se estude o núcleo duro. Por exemplo, aqui a pessoa pode estudar constitucional, aqui a pessoa estuda administrativo, aqui a pessoa estuda tributário, aqui a pessoa estuda processo civil. E na sexta e no sábado, pessoal, ela vai alternando. Na sexta e no sábado, que eu vou colocar aqui de azul. A pessoa vai alternando. Ela coloca, por exemplo, na primeira semana de estudo, civil na sexta, trabalho no domingo. Na outra semana de estudo, ela vai continuar de segunda a quinta com o núcleo duro, mas aqui na sexta e no sábado ela já alterna e vai, por exemplo, para ambiental na sexta, processo do trabalho no sábado. E o domingo, pessoal, a gente sempre deixa para revisões. Domingo a gente deixa para revisões. Porque é importante que você tenha um período da semana para fazer revisões. Lembrando aqui que no final de semana, como eu falei, não significa que você vai ficar o final de semana inteiro estudando. Obviamente, se sua semana ela é mais atribulada e você não consegue estudar de forma satisfatória ao longo da semana, você naturalmente vai ter que ter uma carga maior de estudo no final de semana. Mas aqui eu estou pegando o exemplo de uma pessoa que tem um pouco mais de tempo livre. Mas o importante é que você tente dosar no início da sua preparação para que, digamos, 50% do seu tempo, a gente coloque de doutrina, 25% do tempo para o restante. Obviamente que se você tiver mais tempo livre, você consegue cadenciar de forma diferente, mas é fundamental que você que está iniciando, você pega 50% do seu tempo para a doutrina, 25% para lei seca, 15% para resolução de questões e mais 15%, eu estou fazendo aqui uma conta de padeiro, 12,5% na verdade, você coloca para informativos. E ao longo do tempo você vai aí cadenciando. Então 50% para doutrina, 25% para lei seca, 12,5% para informativos, 12,5% para resolução de questões. Isso se você estiver no início da sua preparação. O fundamental é que, como eu falei, você
consiga responder essas perguntas que eu coloquei aqui no início do vídeo, que você consiga visualizar os blocos de 30 minutos e que você consiga, a partir daí, fazer ajustes nos seus horários para depois encaixar o que você vai ser, o que será estudado dia após dia. E aqui vai uma dica extra, que não é uma dica muito de organização de cronograma de estudo, de definição de cronograma de estudo, mas que vai te ajudar a não criar uma bola de neve caso você atrase seus estudos. Digamos que você definiu as metas de doutrina, de disciplinas que serão estudadas. Constitucional na segunda, administrativo na terça, tributário na quarta, etc. Vamos dizer que você não conseguiu cumprir a meta de doutrina, de constitucional, etc. desse dia. Você não tenta cumprir o restante da meta no dia seguinte, porque isso aí pode fazer com que você crie uma bola de neve e atrase todo o seu cronograma. Volta aqui comigo, o que é que você vai fazer? Você vai visualizar, eu tinha uma meta para estudar 30 páginas, 40 páginas de doutrina de constitucional na segunda-feira. Cheguei até a página 35. Dali em diante eu não consegui cumprir, infelizmente. O que é que você faz? No dia seguinte, você vê se você consegue, após cumprir toda a meta de administrativo, você vai e tenta finalizar aquele estudo, já que foram poucas páginas que ficaram ali restantes da meta. Se você conseguiu, ótimo, tá tranquilo, você voltou a ficar em dia com o cronograma. Agora, se você verificar que teve um imprevisto, tive que ir no médico, fiquei doente, meu filho tá passando mal, não consegui estudar direito, o que é que você faz? E foi significativo o que você não conseguiu cumprir da meta. Ao invés de você tentar cumprir no dia seguinte, você vai deixar para cumprir no próximo dia daquela disciplina. Então, digamos que você começou a estudar constitucional na segunda-feira e não deu conta. O que é que você vai fazer? Você deixa para terminar aquela meta de constitucional no próximo dia de constitucional, porque aí a, digamos, bola de neve do atraso, ela só vai acontecer em uma disciplina. Você não corre o risco de atrasar todo o seu cronograma. Então, é fundamental que você tenha isso em mente quando você estiver no momento de cumprimento de metas, e isso é algo que a gente sempre aconselha aos nossos alunos da preparação extensiva e outros cursos também, mas principalmente da preparação extensiva, que é uma preparação de longo prazo. O fundamental é o que eu ressalto, você organizar o seu dia, você organizar esses blocos de 30 minutos, você organizar momentos para doutrina, para lei seca, para informativos, para súmulas, para resolução de questões. Eu sei que às vezes, quando eu falo aqui, pode parecer um pouco complicado, mas com a prática você vai conseguir fazer isso. E lembrando, né, que o aluno da preparação extensiva já tem isso tudo organizado para ele. A gente pega na mão dele, pega a rotina que ele passou para a gente estrutura, a gente consegue colocar mais tempos de estudo e faz com que ele consiga evoluir no cumprimento das metas. Se você ainda não conhece a nossa preparação extensiva, eu convido aqui para que você clique no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai conhecer a nossa preparação extensiva, que é uma preparação bem ampla para que você forme a sua base, tenha ali todas as disciplinas que caem em concurso de procuradoria para estudar de forma cadenciada, doutrina, lei seca, informativos, súmulas, e você tem também todo o suporte da central de dúvidas, as videoaulas. Isso faz com que você consiga estudar de forma mais eficiente, ressaltando que na preparação extensiva a gente organiza tudo isso para você. Você precisa apenas responder aquele primeiro questionário que eu mostrei no início do vídeo e a gente faz todo o trabalho, e aí você tem aí depois o dever apenas de sentar e estudar e ir cumprindo as metas, e a gente fica feliz porque os nossos alunos gostam muito do plano de estudos, o plano de cumprimento de metas que a gente manda para cada um deles. Eu espero de coração que esse vídeo aqui, que acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava, mas que bom que ficou, porque eu sinto que eu entreguei mais do que previsto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se organizar para criar um cronograma de estudo, porque sem essa organização dificilmente você vai conseguir evoluir no seu estudo, você vai conseguir evoluir no cumprimento de um conteúdo programático de concurso de procuradoria, que é extenso. Se você ficou com qualquer dúvida sobre montagem de cronograma, se algo que eu falei aqui não ficou tão claro,
manda um comentário ou nos procura no WhatsApp. A gente tem o botãozinho do WhatsApp na nossa página, no aprovaçãopge.com.br, ou nas redes sociais, no Instagram, @aprovaçãopge, ou no meu Instagram de professor, que é o @prof.gustavoandrade. O que a gente mais quer é ajudar cada vez mais pessoas a se organizarem, a passarem em concursos para poderem mudar de vida. A aprovação em concurso público muda a vida da pessoa. De um dia para outro você vai estar lá ganhando um excelente salário, podendo realizar seus sonhos. É justamente isso que a gente quer para cada um de vocês. Faço mais uma vez um convite para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e que você também conheça a nossa preparação extensiva, porque talvez seja ela a peça que está faltando para você conseguir a sua aprovação em concursos de procuradoria. Me despeço e me coloco mais uma vez à disposição para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Até o próximo vídeo e vem com a aprovação PGE.